certo? E pessoal, hoje a nossa aula é de ímãs, certo? Sobre magnetismo, mas começaremos a falar sobre ímãs, tá ok? Então veja, todo mundo já brincou com ímã, né? Presumo eu que sim, né? E esses ímãs que você conhece têm uma história. Geralmente hoje, né, são feitos de muitos de ferro, pois tem um material natural chamado magnetita. Ele é presente aqui no maciço do Urucum, em Corumbá, né, onde se extrai ferro. Então ali você tem um minério de ferro magnetizado naturalmente. Bom, além disso, ele pode ser feito de níquel, de ferro, de cobalto, de neodímio. Os ímãs de neodímio são bem intensos, tá? A força e a intensidade do magnetismo gerado por eles é maior do que a dos outros, né? Embora eles sejam mais frágeis e quebradiços. E todo mundo já brincou com ímã, já brincou de juntar, de tentar juntar polos iguais, e aí escorrega, aquela história toda. O interessante é que o magnetismo ele é conhecido desde a Idade Antiga. Na realidade, tem a ver lá com a Macedônia, com uma região da Macedônia, né, chamada Magnólia, onde havia esse minério e essas pedras. Quando você pegava uma pedra desse tipo de minério, magnetito, ou seja, pedra da magnésia ou magnólia, não lembro bem a região, você amarrava e ela apontava para uma direção. Então era uma bússola rudimentar. E depois a gente vai ver que as bússolas também têm as suas falhas, né? Mas a gente entende aí a história. Isso vem de muito antes. E se você for à China antiga, eles já tinham conhecimento do magnetismo. Talvez antes do nosso do Ocidente, né? Da história ocidental, tá? Outra coisa, não é todo material que se torna ímã ou que é atraído pelo ímã, tá? Isso varia de material para material. Como eu disse na tabela periódica, naqueles 200 e tantos elementos, você tem alguns poucos que têm essa propriedade de se tornarem ímãs. Né? Ferro, níquel, cobalto, neodímio, mais o outro mais raro ainda, tá? Então, que tem essa propriedade latente. Então, vamos analisar os primeiros materiais. O primeiro material descoberto, como a gente falou, era o ferro. Daí, os materiais que se tornam magnéticos serem chamados de ferromagnético. Porque durante muito tempo você achava que era só o ferro, aí se descobriu os demais. Mas ficou o nome, material ferromagnético. Eles são atraídos pelo campo magnético gerado pelo ímã. E eles, com o passar do tempo, expostos a esse magnetismo, a esse campo magnético, eles podem se tornar ímãs, tá? Podem se tornar, tá? Então você pode magnetizar, por exemplo, uma agulha, que ela é de aço inoxidável. Você pega um ímã e passa várias vezes num sentido só o seu polo. Você pega, por exemplo, o polo sul, né, do ímã e passa em cima, mas você não pode fazer isso, porque aí tudo que você fez, você desfez. Então você tem que pegar a nossa agulha, faz de conta que você quer a agulha, e passar sempre o mesmo polo no mesmo sentido. Aí você vai lá longe, passa o mesmo polo no mesmo sentido. Aí você vai lá longe, você faz isso repetidas vezes. O que você está fazendo? Você está pegando as moléculas desse material, no caso uma agulha de aço, ela é 90 e tantos por cento ferro. Esta é carbono, porque o aço é uma liga ferro-carbono. Aí o que acontece? Você está organizando as moléculas, porque as moléculas desse material já são minúsculos ímãs, mini ímãs, microímãs, mas a terminologia usada nos livros é dipolos magnéticos. Então o dipolo seria a própria molécula que já tem essa propriedade e ela se orienta. Então, para ter um ímã, você sabe que todo ímã tem norte e sul. As moléculas têm que estar todas organizadas, o norte apontando para um lado e o sul apontando para o outro. Quando não tem essa organização, é ferro comum. Agora, quando eu pego a barra de ferro e organizo, aí eu crio um ímã. E tem algumas maneiras de você fazer isso. Uma delas é passando o campo magnético sempre no mesmo sentido, certo? Então, para você saber como se cria, uma delas existe através da eletricidade também, mas aí é outra história, tá ok? Bom, o segundo tipo de material são os materiais chamados paramagnéticos. O que é um material paramagnético? Paramagnético é aquele material
que é inerte ao magnetismo natural. Como assim, professor? Por exemplo, a madeira. O ímã atrai a madeira? Madeira é carbono? Não. Porque o carbono é inerte, ele é paramagnético. Alumínio, o ímã atrai alumínio? Não. Por quê? Porque o alumínio é inerte, ele é paramagnético. Essa classificação que a gente está fazendo, ferromagnético, paramagnético, é uma análise superficial, uma análise macroscópica do todo, e não do microscópio, que as leis são outras. Tá? As regras são diferentes lá no muito pequeno. Tá? Então veja, os paramagnéticos são praticamente toda a tabela periódica, porque a maior parte dos materiais não é atraído pelo campo magnético de um ímã. Tá? A maior parte. Por isso, paramagnéticos. Certo? Então, ouro, prata, alumínio, se você pensar quase, é só você excetuar aqueles materiais que são ferromagnéticos. Ferro, níquel, cobalto, neodímio. E mais um outro que eu não me lembro, que é raríssimo. Mas aí você tem, o que sobrou é paramagnético em condições normais. Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Então vamos ver o próximo caso, que é raríssimo. Né? Situações para acontecer são extremas, não diria raríssimos, são extremos. Ah, como assim, professor? É um material que provavelmente você não viu. Esse material que a gente chama de materiais diamagnéticos. O que são diamagnéticos? Você pega o polo norte de um ímã, ele é repelido. Você pega e gira e põe o polo sul de um ímã, ele é repelido também. Que materiais você vê que acontece isso? Raríssimos, não é? Raríssimos. Portanto, aí você tem uma noção do que é um material diamagnético. Bom, quando você pega, por exemplo, o bismuto, o antimônio, e resfria ele a menos 70, 80 graus, uma temperatura baixíssima, esse material que é paramagnético, a essa temperatura baixíssima, ele começa a se tornar diamagnético. Ele começa a repelir os campos magnéticos. Ele não deixa passar, ele sempre inverte. E aí o que acontece? Vocês têm, numa situação extrema de temperatura, um material que tem comportamento paramagnético. Por isso que eu coloquei bismuto, antimônio, só que em temperaturas baixíssimas. E aí vem uma palavrinha legal ali do lado, porque associa com o que a gente estava estudando eletricidade. A gente estudou eletricidade que todo condutor de eletricidade, né, principalmente o metal, cobre, ele é bom condutor. Por quê? Porque tem baixa resistência. Quando aumenta a resistência elétrica, o material, quando passa a corrente elétrica, ele libera calor por efeito Joule. Lembram-se desta aula? Pois bem, esse efeito Joule só acontece por causa da resistência. Quanto menor a resistência, né, a tendência é ter o menor efeito Joule, menor conversão de energia elétrica em calor. Isso é bom, porque quando você usa um fio para transmitir eletricidade, se o fio esquenta, você está jogando fora a eletricidade, energia elétrica. Está jogando fora. Então existem um material chamado supercondutores. O que são os supercondutores? São os materiais que têm resistência elétrica nula. Tá? Resistência elétrica nula. E aí são supercondutores. São melhores do que os condutores. Só que há uma ligação entre o diamagnetismo e os supercondutores. Todo material até agora encontrado que foi diamagnético, ele também era supercondutor. Isso abre um campo de pesquisa muito grande que há algumas décadas os pesquisadores estão tendo. Esse campo de pesquisa, ele procura materiais supercondutores para a gente poder usar no dia a dia. Existem uma centena de aplicações dentro da física e da engenharia para você ter nesses materiais uma solução excepcional. O problema é que todos os supercondutores só são supercondutores a temperaturas abaixo de zero. Então a busca é por um supercondutor que tenha temperatura ambiente e que aí ele transmite eletricidade sem perda de energia. Motores elétricos vão sofrer uma revolução à medida que a gente encontra esse material. E as pesquisas estão acontecendo. Então, diamagnética é um material que é repelido por qualquer campo magnético, de qualquer polo. Tá? E aí, como você viu, as condições para termos ele são extremas. Deu para entender? Esta é a classificação dos materiais quanto ao seu tipo de magnetismo. Se são inertes, se vão se tornar ímãs, se vão ser atraídos ou vão ser repelidos sempre. Tá? Bom, uma vez que você entendeu isso, olharia uma cerâmica supercondutora.
ela está resfriada, por isso que aquela nuvenzinha, aquela névoa, é devido à temperatura que ela está. A gente usa nitrogênio líquido para pegar esse material sintético e fazer ele abaixar a sua temperatura. E ela está em cima de um pequeno ímã. Ela flutua no ímã por quê? Porque ela é repelida pelos campos magnéticos. Essa repulsão faz com que a repulsão magnética contrabalanceie o peso e ela fique flutuando no ar. Ou seja, ela está flutuando com zero custo de energia, certo? O problema é que, como você viu, a temperatura tem que ser baixíssima para isso acontecer, tá? Mas é uma pesquisa que promete resultados incríveis. Bom, propriedade dos ímãs. Olha, primeiro a gente não consegue separar os polos de um ímã. Todo ímã tem dois polos, norte e sul. Como você vê aí na barrinha de ímã que a gente colocou para você. Norte e sul. E nós vamos, né, tentar cortar esse ímã. Se eu cortar ele bem no meio, sabe o que vai acontecer? A parte da esquerda vai aparecer um norte e um sul. E a parte da direita, quando você cortou, que era só sul, se transforma em um norte e um sul também. Por quê? Porque na realidade o que você está fazendo é separar moléculas para a direita e para a esquerda. E os ímãs, as moléculas são mini-ímãs. O que você fez foi jogar mini-ímãs para a direita e mini-ímãs para a esquerda. Dipolos para a direita ou dipolos para a esquerda. E aí eles continuam tendo cada dipolo o seu norte e o seu sul. Tá? Então, por isso eu não consigo separar. Mesmo que eu corte de novo esse ímã, as duas barras eu parta elas, corte elas bem no meio, criando 4 barras. Mas cada barrinha vai ter o seu polo norte e sul de novo. Porque eu não cortei a molécula e nem consigo isso. Eu só separei moléculas para um lado e para o outro. Tá? Então não adianta continuar separando, porque eu vou chegar num ponto que eu vou ter um espaço minúsculo ali de metal, mas ainda assim ele é um minúsculo ímã. Deu para entender isso? Então essa é uma propriedade que os ímãs possuem. Tá? Outra propriedade é a atração e a repulsão. Polos de mesmo nome, olha lá, norte com norte, o sul com sul. Tá? Quando você coloca ele próximos, ó, separa, repulsão. Polos de mesmo nome, você tem repulsão. Polos de nomes iguais, olha lá, você deixa eles mais ou menos próximos e eles vão se unir. Polos de nomes iguais se repelem, polos de nomes diferentes se atraem. Essa é a regra que rege aí o magnetismo natural, certo? Bom, outra coisa que a gente tem que entender é que o ímã, ele tem esse magnetismo e ele gera um campo magnético em torno do espaço que envolve ele, certo? E esse campo magnético você não vê. Seres humanos não conseguem enxergar campos magnéticos. Lembra quando a gente teve essa aula de campo elétrico? Eu não consigo enxergar o campo elétrico, mas ele está lá. Porque positivo e negativo se atraem, positivo com positivo se repelem. Campo gravitacional, no dia dessa aula a gente comentou com vocês, ó, a gravidade está aqui, o campo gravitacional da Terra nos atrai em direção ao centro da Terra. Gera indiretamente o que a gente chama de peso, mas a gente não enxerga o campo gravitacional. A mesma coisa com o campo magnético. Nós não enxergamos. Certo? Então, a gente sabe que em torno dele gera um campo magnético invisível aos nossos olhos e a gente representa isso aí por linhas e vetores, chamados vetor indução magnética. É um termo que a gente usa para representar a direção e o sentido do campo magnético em torno do ímã. Então eu vou colocar o ímã ali e mostrar para você como ele interage. Você está vendo? Externamente, olha lá, eu coloquei ali, ó, o campo magnético sai do polo norte, gira e entra no polo sul. Isso a gente conseguiu determinar através de experiências de laboratório. Você coloca o ímã, um ímã grande, né? Coloca uma folha de papel e joga pó de ferro, limalha de ferro. E ela vai se organizar, ela vai se concentrar nessas linhas e fica os traços certinhos de onde está passando as linhas de força desse campo magnético que a gente não enxerga, mas dessa forma você vê o rastro dele. E isso não muda, ele sai do norte e entra no sul. Você tem que ter essa regra, externamente. Internamente ele fecha o ciclo, ele vai do sul para o norte. Você está vendo? É um ciclo, é uma linha fechada.
sai, ó, dentro do ímã, sul para o norte, sai do norte, gira, entra no sul, e ele fica fazendo esse ciclo, né? Sai do norte, entra, vai, volta para o sul, por dentro vai do sul para o norte, assim vai. É uma linha fechada, tá? Então, todo ímã tem essa configuração de campo magnético. Sempre vai ter dois polos, sempre vai ter o campo magnético numa linha fechada, externamente saindo do norte, girando e entrando no sul, tá? Importante isso. Quando a gente tem um ímã em forma de U, não muda, ela sai do norte, vai para o sul, só que o desenho das linhas do campo magnético fica um pouquinho diferente, mas continua seguindo a regra. Sai do norte e entra no sul, tá bom? Bom, campo magnético terrestre. Aí eu desenhei, eu peguei uma figura da Terra, porque é uma coisa bem interessante. Porque nós temos, durante as aulas de história, você vai ver que uma das grandes invenções da humanidade, que auxiliou as grandes navegações, pelo menos no Ocidente, e nós temos relatos de que no Oriente também, foi a bússola. A bússola como sistema, como um mecanismo de orientação. A bússola tem as suas falhas, mas ela ajudou nas grandes navegações, assim como instrumentos para medir latitude, longitude, o sextante, as estrelas, certo? Eles precisaram desenvolver um sistema para se localizar, para poder, né, avançar mar adentro, né, com todas as lendas que existiam em cima disso. Portanto, hoje a gente vai falar sobre o campo magnético da Terra. Para entender isso, você precisa entender que o núcleo do nosso planeta ele é quente, ele é composto de ferro, níquel, fundamentalmente, e cobalto, materiais radioativos. Ou seja, predomina o ferro, que é um material ferromagnético, né? E esse magma ali dentro, ele tem um movimento, e esse movimento, em contraponto às várias camadas, né, tectônicas que a gente tem no planeta, você gera um magnetismo imenso, um campo magnético como se fosse um imenso ímã fechando em torno do planeta. Esse campo magnético que o planeta tem, a gente chama campo magnético terrestre. Este campo magnético sai do norte, gira e entra no sul, como um ímã normal. Só que ele sai lá dos polos, é perto dos polos, não é exatamente nos polos, a figura vai mostrar, e ele envolve o planeta. E esse magnetismo, esse campo magnético, ele desvia partículas que são emitidas pelo Sol e as outras estrelas em volta da nossa região do espaço. E essas partículas são altamente energéticas, e o campo magnético consegue desviar elas. E isso nos dá um escudo magnético protegendo a vida como a gente conhece aqui na Terra. Então esse campo magnético, ele se comporta como, olha aqui no desenho, ó, eu estou marcando aqui como se tivesse um imenso ímã dentro do planeta com o seu polo norte e sul. E ele é meio inclinado, tá vendo? Eu coloquei o eixo de rotação aqui, ó, tá aqui o eixo de rotação, eu coloquei a Terra de pé, mas na verdade, e o campo, esse ímã como se estivesse inclinado. Porque os polos, eles não coincidem, os polos geográficos com o polo magnético. Perto do polo norte geográfico, aqui, ó, aqui em cima no meu desenho, está perto, mas não coincidente, alguns graus, vários quilômetros de distância, o polo sul magnético. Então, perto do norte tem o sul magnético. E perto do norte magnético tem o sul geográfico. São desencontrados, mas olhando assim, você vê que há uma proximidade entre eles. E esse ângulo de inclinação entre o eixo de rotação do planeta e o eixo do campo magnético chama-se declinação magnética, tá? Então a declinação magnética é um ângulo que é dado, se você for pesquisar aí, principalmente para o pessoal de aeronavegação, eles usam bastante isso. Para nós, o importante é você saber que os polos são invertidos em relação ao geográfico e magnético, não são coincidentes. E a importância desse polo, desse campo magnético para a vida é fundamental, certo? Então, esse campo magnético que você está vendo aí ajudou a navegação. Quando você pega uma bússola, certo? Uma bússola faz o quê?
Se não tem outro campo magnético mais forte, uma bússola se orienta para que a agulha da bússola se oriente para que o campo magnético da Terra entre pelo sul e saia pelo norte. Então ela fica paralela a essas linhas. Repara o seguinte, a bússola funciona bem no Equador, né? Mas à medida que você vai se aproximando dos polos, o campo magnético entra dentro da Terra, aí ela deixa de funcionar corretamente. Então, para as grandes navegações, você vai ver que elas ocorreram geralmente nas regiões ali próximas ao Equador e nos trópicos, né? E na linha abaixo. Veja bem, ela funciona bem, se não houver outro campo maior. E há regiões do planeta onde há algum tipo de deformação do campo magnético terrestre, e aí a orientação da bússola ela não é muito precisa. Assim como uma bússola não funcionaria muito bem próxima a uma região onde tem minérios contendo magnetita. Porque quando tem a magnetita, ela tem o seu campo magnético e interfere na bússola. Assim como algumas árvores, a seiva, os troncos envolvem alguma propriedade magnética e geralmente atrapalha também. São raros, mas existe. Então isso é documentado. Daí a gente dizer que uma bússola ela te orienta bem, ela te dá um norte em determinadas condições. E aí o sul da bússola, desculpa, o norte da bússola é atraído pelo sul magnético, e o sul magnético fica perto do polo norte geográfico. As bússolas profissionais elas têm um ângulo que leva em conta essa declinação. Então o cara marca o norte magnético, sul magnético, ele marca para você ver que tem uma diferençazinha. Essas de brincadeira nem falam muito sobre isso. Tá? Mas é bom você saber como o magnetismo influencia da Terra, influencia na bússola, como a bússola se orienta por ele. É óbvio, citei de novo, a bússola funciona bem, mas se houver outro campo próximo à bússola, mais intenso do que a da Terra, vai desviar a bússola, vai desviar a agulha desta bússola. Tá ok? Certo? Bom, pessoal, aqui um desenho legal para você entender como funciona o campo magnético do planeta. Veja, aqui o Sol emite ondas de calor e ondas e radiações, diversos tipos de radiações, em todas as direções à sua volta, né, no espaço em volta dele. A Terra, como está próxima ao Sol, ela sofre influência, ela é bombardeada por essas partículas. E o nosso campo magnético ele consegue defletir isso aí, né, protegendo a vida na Terra. Se o campo magnético por algum motivo cessasse, né, nós teríamos, né, uma incidência violenta desse tipo de partícula que afeta, é mutagênico, né, e afetar e até matar a vida na Terra. Daí a importância desse campo e da gente estudar ele, certo? Então essa imagem aqui, ela, embora seja uma representação artística, ela procura mais ou menos descrever dentro dos modelos matemáticos que a gente tem do comportamento dessa deformação do campo magnético. Você vê que é impressionante, né? Como ele desvia e como o campo magnético é deformado por essa rajada de energia que o Sol envia, né? Não só para a Terra, mas para todos os planetas. Deu para entender? Bom, eu gravei essa aula para vocês dentro de algumas horas, eu devo estar no YouTube para vocês. Embora a qualidade da imagem aqui não seja a melhor, como eu citei, devido à variação da nossa internet, mas a gravação no YouTube vai estar bem melhor, porque a gravação grava com a qualidade que eu estou emitindo, e não com a qualidade que está chegando a vocês. Beleza? Deu para entender? Há alguma pergunta?